Graça e paz. Eu quero falar um pouquinho a respeito hoje, né, de Elias. Muitas vezes a gente pensa assim que, nossa, nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão atribulados, dias tão cheios de ansiedade, de preocupações. Nós estamos vivendo um momento assim que a geração hoje, né, é uma geração assim que a gente nem sabe, não sei nem explicar, mas acelerada, né? Nós vivemos um tempo de todo mundo quer tudo para ontem. Então nós estamos vivendo aqueles dias assim que os dias realmente eles estão acelerados. Parece que o dia mal começou, ele já está finalizando. E isso tem trago muita doença emocional na vida das pessoas. E às vezes a gente pensa assim, doença emocional é coisa nova, é coisa da agora, né? O povo hoje ele está vivendo isso por causa de muita informação, que é verdade, não é verdade? Muita informação, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, a gente vê que a gente está vivendo realmente os finais dos tempos, a gente está vendo que a própria ciência, né, hoje ela tem anunciado, ela tem falado, ela tem dito, olha, o planeta Terra ele não suporta muito tempo. Então já fizeram até um relógio, né, do fim do mundo. Então a gente sabe que a gente está vivendo essa época aí atribulada, essa época acelerada, essa época de fins de tempo. Mas na época, e a gente pensa que as questões de doenças emocionais, que é apenas hoje. Mas nós vemos, nossa, quantas vezes a gente olha para Davi, a gente vê um Davi assim, depressivo às vezes, um Davi que abre o coração, que fala que reclama, né, das suas dores emocionais para Deus, mas sempre dizendo que em Deus ele encontrou o refúgio, em Deus ele encontra a solução, não é mesmo? E aí, eu quero falar um pouquinho hoje, né, desses personagens, que é o Elias, que eu falei no vídeo passado, né, de tudo que ele viveu ali, desses 3 anos e meio da seca dele, do tempo que ele passou no Querite, depois ele vai para Sarepta, e tudo culmina com o quê? Com 1 Reis 18, ele desafiando os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, e ele vencendo não, Deus vencendo, porque Deus enviou o quê? Respondeu com fogo, e o desafio o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. E até então, eles acreditavam, a nação estava adorando Baal, a nação inteira estava adorando Baal. Acreditava que Baal era o Deus da fertilidade, que era Baal que enviava chuva, que era Baal que trazia multiplicação no rebanho, que era Baal que os alimentava, né? Porque sem chuva não tem alimento, né? A lavoura ela não tem como plantar nem colher nada. Então era Baal. Só que aí Elias vai lá, desafia os profetas e a nação inteira começa a gritar, só o Senhor é Deus. Olha que vitória maravilhosa, né? Que bênção, né? Como Elias ele é usado por Deus de maneira sobrenatural. Só que Elias, eu creio que esses 3 anos e meio que ele passou, uma parte no Querite, uma parte lá na casa da viúva, né? Primeiro ele só come pão e carne, depois só farinha e azeite. E isso tudo eu acho que foi mexendo com o emocional dele. Porque nós encontramos Elias assim, muito depressivo aqui em 1 Reis 19. Fala assim, olha, eu vou ler do 1 até o 4 aqui, depois vou mais o verso 10. Fala assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã, esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Então ela mandou uma ameaça, né? O que vendo ele se levantou para escapar com vida. E se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então nós sabemos a primeira coisa, que Elias, ele precisava, né, não carregar. Ele conhecia o Deus que ele servia, mas ele estava debilitado emocionalmente. Então a gente vê que quando a pessoa está debilitada emocionalmente, é uma consequência, muitas das vezes, ficar espiritualmente também afetado.
Porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, quando a pessoa ela fica doente no corpo, né, querendo ou não, ela fica limitada em muita coisa. A mesma coisa é quando ela fica doente na sua alma. E aqui ele estava doente na alma. Primeira coisa, ele encontrou o quê? Uma afronta. Ele recebeu uma afronta. E ele acreditou nessa ofensa. Ele acreditou nessa afronta. Ele acreditou, né, que ele não... que aquela mulher iria matá-lo de verdade. Ele acreditou naquela afronta. Ele tirou por um momento os olhos daquele que havia sustentado ele por 3 anos e meio, daquele que havia operado um milagre, porque lá na casa da viúva de Sarepta, além de haver a multiplicação da farinha e do azeite, o filho dela morreu e ele orou e o filho reviveu. Ou seja, ele tirou os olhos daquele que podia todas as coisas, aquele que guardou a vida dele, não deixou ele morrer de fome esses 3 anos e meio. Operou através dele o milagre da ressurreição do filho de Sarepta. E operou através dele o maior milagre, que foi a nação de Israel reconhecer que Deus, o Deus de Israel, ele era Deus e não Baal. Mas agora... Jezabel manda falar para ele que... E ela manda o quê? Ela manda um mensageiro. Mas ele encontrou o quê? Um Elias também inseguro. Por quê? Porque quem quer matar, gente, não manda mensageiro, não. Quem quer matar, manda um assassino. Manda um pistoleiro. Mandava lá um guarda, né, lá do palácio com uma espada e já matava ele. Mas mandou uma mensagem, um mensageiro, falando que ia matar ele. Era hora dele dizer, né, dele pensar, Deus não me deixou morrer até hoje, por que ele vai me deixar morrer aqui agora? Por que ele vai me deixar morrer aqui agora? E aí o que ele faz? Ele ficou com medo, porque aqui fala assim que o que vendo ele, levantou-se para a vida e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Não, desculpa, eu não achei o versículo não. Mas o que acontece? Na outra tradução fala que ele temeu. Ou seja, o medo, ele é o companheiro da insegurança. Ele ficou inseguro. Primeiro, ele se alimentou da afronta. Afronta a gente tem que jogar fora, a gente não tem que ficar guardando a afronta não. A afronta a gente nem tem que deixar existir na nossa vida. A afronta é uma ofensa, é algo que eu preciso liberar. Eu não preciso ficar guardando isso para mim, não. Eu coloco na mão de Deus e pronto. A palavra de Deus fala quem tentará acusação contra os meus escolhidos, se é eu que os justifico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se alguém está dizendo que vai te fazer mal, que vai te prejudicar, coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor e fique em paz. Libera essa pessoa, libera esse perdão para essa pessoa e continue a sua vida, porque é Deus que nos justifica. Não precisa brigar, não precisa ir lá tirar satisfação, não precisa nada disso. Deixa Deus te justificar. E a segunda, ele ficou inseguro. E a insegurança, ela é parceira do medo. E o medo, a palavra de Deus fala... Lá em 1 Timóteo, que Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de moderação, de amor e de ousadia. De ousadia, não de medo. Ou seja, não precisamos correr diante do inimigo. Nós não precisamos temer diante do inimigo, porque é Deus que peleja as nossas guerras. É Deus que vence as nossas guerras, nossas batalhas. Se ele é por nós, como eu acabei de dizer, quem será contra nós? Lá em Romanos 8 fala, se ele não poupou o seu filho, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará com ele todas as coisas, se ele já deu o que ele tinha de mais precioso? Como que ele vai deixar te negar alguma coisa? E aí ele fala assim, olha, no meio daquele medo, daquela insegurança, ele alimentou aquela afronta. E ele ficou com medo, com insegurança. E ele foi embora. E fala que ele fez? Ele vai embora
e deixa o seu moço, fala assim, o que vendo ele levantou para escapar com vida e se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ou seja, ele fugiu. Irmãos, nós nunca temos que fugir de uma batalha, porque o nosso Deus é um Deus que nos dá ousadias. Elias era um homem cheio de Deus, Elias era um homem cheio, né, da presença de Deus, mas ele acreditou que nos seus sentimentos. E a palavra, e se tem alguma coisa que nós não podemos acreditar no nosso sentimento, que a palavra diz que os nossos sentimentos são enganosos, o nosso coração é enganoso, ele nos engana, ele nos engana. Né? Quantas vezes a gente se pega com medo de alguma coisa, como se aquilo fosse maior do que Deus. Aquela insegurança de que algo ruim vai acontecer, né? Aquela insegurança de que Deus ele vai permitir acontecer algo para nos prejudicar. E Deus jamais fará isso. Deus, ele é conosco todos os dias. E ele fala assim, nunca te desampararei, jamais te abandonarei. Não precisava nem dele falar o jamais te abandonarei, mas ele reafirmou. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Elias, então, ele estava tão fragilizado, né? Que ele fugiu de uma ameaça. De uma ameaça de alguém que mandou um mensageiro. Vai matar? Então por que não mandou um assassino? Por que não mandou um pistoleiro? Por que não mandou um guarda com uma espada lá e que cortasse a cabeça de Elias? Ela sabia muito bem, Jezabel sabia que se ela matasse Elias, Elias ia se tornar um mártir. Ia se tornar um mártir, porque Elias, agora, a nação inteira estava agora vendo que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Era o Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro. E aí ele vai embora. Ele vai embora dali e ele encontra o quê? No quarto nós vemos o quê? O desânimo. E ele foi-se ao deserto, caminho de um dia. Assentou debaixo de um zimbro e pediu, né, em seu ânimo o quê? Já não tinha ânimo algum. A morte. Disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, como é que eu venço o desânimo, hein? Muitas vezes nós olhamos, né, a pessoa que trabalha, né, você tem um compromisso de estar no seu serviço 8 horas. Tem dia que você fala, eu estou tão desanimado. Mas o que acontece? O compromisso fala maior que o desânimo. O nosso compromisso, ele tem que falar maior do que o nosso desânimo. Às vezes eu estou desanimada. Você acha que todo dia você quer orar? Todo dia você quer ler a Bíblia? Às vezes você não quer. Às vezes o desânimo está ali, mas você fala, não, eu tenho um compromisso. O meu compromisso, ele fala maior que o meu desânimo. O meu compromisso. Né? Nem sempre tem dia que a gente não quer ir na igreja, não. Mas a gente fala, eu tenho um compromisso diante de Deus. Eu tenho um compromisso. Quando nós somos casados, a gente tem um compromisso com o nosso cônjuge. Né? Você que é esposa, eu que sou esposa, a gente fala assim, não, eu tenho que levantar, porque eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que preparar o café. Eu tenho um compromisso com meu esposo. Eu tenho um compromisso com a minha casa, eu tenho um compromisso com a minha família. Às vezes você está desanimado, às vezes você não quer fazer. Mas o compromisso, ele fala maior do que o desânimo. Por isso o Senhor fala assim, tenha de bom ânimo, eu venci. Sabe por que o Senhor, ele está dizendo assim, tenha compromisso. Se você tiver compromisso, porque o Senhor, ele tinha compromisso com aquilo que o Pai o enviou a fazer. E tanto que ele fala assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Talvez a vontade dele não era aquela, mas a do Pai era. E ele veio em obediência. E fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, o meu compromisso é maior do que o meu desânimo. Se você tem um compromisso, às vezes a gente tem um compromisso de um jejum. Eu não falei com Deus que eu vou jejuar hoje. Você levanta querendo comer tudo. Nossa, cheirinho de café. Ai, meu Deus, eu vou comer. Não, eu tenho um compromisso. O meu compromisso é maior do que a minha fome. O meu compromisso é maior, porque o meu compromisso com Deus, ele tem que ser maior. Tem que ser maior do que o desânimo. Então a gente vence o desânimo com o nosso compromisso. Você pode estar desanimado de qualquer coisa, mas se você tem um compromisso, se você sabe que aquele compromisso é importante, é sério, você não se deixa abater pelo desânimo.
Então, às vezes, as pessoas fazem compromisso de ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia toda esse ano. Aí, chega no meio do ano, ele não leu quase nada. Por quê? Porque o compromisso com Deus, o compromisso com o mundo, as pessoas cumprem. Compromisso com o serviço, a pessoa cumpre. Compromisso com o médico, a pessoa cumpre. Compromisso com festa, a pessoa cumpre. Mas e o compromisso com Deus? Compromisso com Deus. Então, às vezes o compromisso com o mundo fala mais alto que o compromisso com Deus. Ah, estou desanimada de ir hoje na igreja. Estou desanimada de ler a Bíblia. Estou desanimada de... E o seu compromisso? E a aliança? E a aliança? A aliança é compromisso. Quando você coloca uma aliança no dedo, significa que você está comprometida com alguém. Então, isso é compromisso. Jesus veio todo comprometido com o Pai. E nós estamos totalmente comprometidos com Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele ordena e nós temos que ter um compromisso com Ele. E aí, Deus, Ele não gosta de gente que desiste das coisas. Né? A última vez que a gente viu o nome de Orfa é quando ela desistiu. Ela não aparece mais na Bíblia. Ela desistiu. Ruth, né, continuou a história dela. E a história dela entrou até na genealogia de Jesus. Mas a Orfa, ela virou as costas e foi embora. Ela desistiu. Nunca mais se ouviu falar dela. Então, nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que avançam. E aí, o que acontece? O desânimo tomou conta de Elias e Elias desistiu da vida. Aí a gente vê assim parece que ele estava bipolar, né? Porque ele não queria morrer, mas aí depois ele pede a morte. Ele foge para não morrer. E depois ele pede para ser a morte, né? Estava um pouco bipolar também, né? Depois, o que fala? No verso 10. O verso 10 fala assim, o 19:10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me atirarem. Sabe o que acontece? Aqui ele entrou outra situação, uma situação de autocomiseração. Ah, Senhor, só eu fiquei. Todo mundo, olha, eles derribaram os teus altares. Eles não quiseram saber. Eles adoraram Baal. Só eu fiquei, Senhor, só eu. A autocomiseração, ela não deixa, né, a gente enxergar direito. Só Elias tinha ficado? Não. Tinha ficado 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. E ele falou, Senhor, só eu não quero mais, não aguento mais, basta, Senhor. Né? Ele agora se vê com um espírito de autocomiseração muito terrível. Esse lugar de autocomiseração, ele não nos pertence. Não nos pertence, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quem que nós somos? Ela fala que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, o mais do que vencedor é aquele que vence, mesmo quando as situações são contrárias. Nós somos mais do que vencedores. Esse lugar de autocomiseração não pertence a mim nem a você. Esse lugar de autocomiseração, né? O diabo que é coitado. Esse lugar de vítima. Você é vítima, você é coitado? Nós não somos coitados em hora nenhuma, em momento algum. Porque o Senhor já venceu a nossa guerra. Nós entramos em uma batalha, irmãos. Nós entramos numa batalha já vencida. Quando você pensa que você está entrando numa batalha, o nosso inimigo ele já foi derrotado na cruz do Calvário. É uma batalha que você sabe que você já sai vencedor. Que você já entra nela sabendo que o seu inimigo já é derrotado. Mas o que acontece? Elias, esse grande homem de Deus, depois de tudo isso, o que ele fala? Ele entrega, né? Ele entrega na mão de Jezabel toda a sua força. Como se, né, Jezabel pudesse fazer alguma coisa com ele. E fosse algo que a gente decide ter. Você decide ter. Quando a gente quer ficar fortinho no nosso corpo, a gente vai para academia, pegar peso,
né? Para fortalecer, para ganhar músculo e ficar forte. Assim também, espiritualmente falando, você decide ter. Se você quiser, você vai buscar o Senhor, você vai ler a palavra, você vai estudar, você vai fazer um estudo bíblico. Porque às vezes só ler, você não vai entender sozinho, mas você vai estudar para você aprender. Para você ter o quê? Força. Força. O que o Senhor fala com Josué? Josué, se forte e corajoso. Não aparte desse livro da lei. Medita nele dia e noite e ele fará prosperar o teu caminho. Ou seja, você quer ser forte no Senhor? Medita na palavra. Busca a palavra. É isso que ele está falando com Josué. Ele fala isso com Josué lá em 1. Josué 1, né? Ser forte e corajoso. Aí ele fala, não desvie dessa palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nela todos os dias. E ela fará prosperar o teu caminho. Então, se nós queremos ter força, nós precisamos disso. E aí, o que Deus faz? Deus nem dá ideia para Elias, né? O 11 ele fala assim, ele disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E aí, quando o Senhor vem, ele fala assim, o que você está fazendo aí, Elias? Né? Ele fala para Elias assim, no verso 2, depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Às vezes Deus está perguntando para nós, o que você faz nesse lugar de medo? Nesse lugar de desânimo? Nesse lugar de autocomiseração? Nesse lugar de fuga? O que você está fazendo aí? Peraí, eu já venci por você. Você já é mais do que vencedor. O que você está fazendo nesse lugar aí de afronta, de insegurança, de medo, de covardia? O que você está fazendo aí neste lugar? Né, de desânimo, de autocomiseração? O que você faz aí? E Deus nem deu muita ideia para ele, né? E aí ele começa a falar muitas coisas e Deus falou, Elias, você está totalmente errado. Você não ficou sozinho. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Agora sai daí e volta. Volta, vai lá. Seu ministério não acabou, não? Vá ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Deus não ficou lá passando a mão na cabeça dele, não. Primeiro Deus pergunta, o que você está fazendo aí? Isso aí é lugar para você? Eu já não te dei tanta vitória? Você não me conhece? Você não tem a minha presença? Então, irmãos, é momento de nós sairmos deste lugar. É momento de nós levantarmos a cabeça como igreja, comprometida com o noivo, uma noiva comprometida com o noivo. Sabe para quê? Para vencermos as guerras do Senhor. As guerras, sabe? Que o Senhor ele já venceu. Agora nós estamos em batalhas que muitas vezes nós saímos derrotados, né? Porque nós entramos nesses lugares que não nos pertencem. Esse lugar não nos pertence, não. O lugar que nos pertence é o lugar que o Senhor nos colocou. De, não espírito de medo, mas de amor, de moderação e de ousadia. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração. Né? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente.